Vamos trabalhar então. Amarrem os cintos de segurança, porque o voo será turbulento. Ok, em primeiro lugar, Pastor Paulo, obrigado por essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Para quem vai falar sobre divórcio e recasamento, tem que ser alguém que seja bem casado. O ano que vem, completo 50 anos suportando a minha esposa. 50 anos, o ano que vem. O grande problema, eu falei para ela, filha, eu vou sozinho, mas eu vou falar sobre divórcio e recasamento e apareço lá na igreja sem você. É meio complicado, né? Parece que não é um bom exemplo, mas deixa eu explicar. Nosso filho, que é missionário nos Estados Unidos, ele viaja agora, 1h da tarde, de volta. Ele veio por um mês aqui visitar as igrejas, e ela está lá arrumando mala, porque tem mais 2 netos, e ela falou, não tenho condições, quando eu chegar aqui, eles já estão saindo. Essa é a razão, porque Dona Cida não está comigo, ela sempre me acompanha. Desses 50 anos de casado, Deus nos deu 3 filhos, todos com as suas famílias envolvidas na igreja, todos crentes no Senhor Jesus, e nos deu 5 netos. 4 já estão bem grandinhos, e agora do filho menor nasceu o Sebastião. Eu chamo de Tião, o Tiãozinho. Eles virão nos visitar ao final do ano. E Dona Cida entrou em depressão, porque o filho lá dos Estados Unidos ligou e falou, mamãe, eu preciso de você 15 dias cuidando do Sebastião, e já estou te mandando a passagem para você vir 15 dias aqui. Aí ela caiu em depressão profunda, porque ia ficar sem a minha presença e com o neto mais novo. Então vocês imaginam a alegria dela. E se vocês quiserem gravar, não há problema nenhum. Eu tenho vários amigos e muitos inimigos por esta posição que eu vou colocar diante de vocês. Mas eu posso adiantar que se eu ganho inimigos por causa dessa posição, eu quero que eles permaneçam inimigos e não sejam meus amigos. Porque se eles forem meus amigos, vão pensar que eu sou como eles. Então, às vezes, é preferível que nós tenhamos inimigos por posições bíblicas, senão a coisa é muito complicada. Eu falo isso porque recentemente, obrigado, essa é água benta, né? Ultimamente um senhor lá na cidade, num local assim mais ou menos público, começou a falar muito mal de mim na presença de alguns amigos. E esses amigos disseram, mas o pastor Mendes não é isso não. Não, é assim e tal. Quando me trouxeram o nome dele, eu fui procurar na história lá. Aí eu lembrei, era um divorciado que queria casar com uma garota da igreja. Falei, de jeito nenhum. Cai fora daqui porque não vai rolar de jeito nenhum. E ele se tornou meu inimigo e fica falando mal de mim. Eu não o encontrei, mas quando eu o encontrar, falar, continua falando mal, porque se você falar bem de mim, vai complicar a minha vida, vão pensar que eu sou igual a você. Então continua falando. E aliás, lá em Tito, Paulo recomenda a Timóteo que esses que agem assim, você exortam 1, 2 vezes, depois esqueça. Não faz bem a sua vida. Não sei se vocês já atentaram para o fato que a Bíblia, na sua revelação, ela começa com casamento e vai terminar com casamento. Casamento Adão e Eva e o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. E ele é noivo ainda, nem casou. E nós vamos tratar um pouco da fidelidade de um noivo que nem casado ainda está. Você pode começar a soltar os nossos quadros aí. De vez em quando eu falo slide, mas isso é muito antigo, é gente de 80 anos que usa isso aí, e eu ainda falta 5 anos para chegar aos 80. Eu falo isso para vocês olharem para mim e falarem, nossa, como ele é conservado. Olha lá, um falou aí, tá? Ok, vocês têm aqui diante de mim, família e seio da igreja e sociedade. A pergunta é, o que a Bíblia fala? Eu não estou perguntando o que a sociedade fala.
Eu não estou perguntando o que os liberais evangélicos, aliás, liberal evangélico parece que não casa bem, né? Os liberais falam. Nós vamos ver o que a Bíblia fala. Esse é um tema extremamente atual, porque uma das formas que o inimigo usa para derrubar a igreja, acabar a igreja, é acabando com as famílias. Acabou a família, acabou tudo. Não resta mais nenhuma esperança. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala. Eu vou trazer uma pesquisa para vocês agora. Toda vez que eu fizer assim, vocês sabem que dá um clique aí, tá bom? Com isso vocês têm que prestar atenção. Ele começou da primeira, vamos à segunda. Vamos só acertar isso aí. Isso, essa aí. Essa pesquisa é muito interessante. Essa pesquisa é uma pesquisa muito antiga. Me foi passada por um americano. Ela foi feita em 2009. Ainda não achei uma pesquisa nesse estilo mais nova. Mas ela foi feita nos Estados Unidos em 2009. Preste atenção como a coisa está feia. Essa pesquisa foi feita e descobriu-se que a geração que nasceu de 1927 até 1945, essa geração era composta de 65% de crentes e que tinham um compromisso sério com a palavra de Deus. A segunda geração, que nasceu de 1946 a 1964, caiu para 35%. De crentes que confiavam plenamente na Bíblia. A próxima geração, daqueles que nasceram de 1965 a 1983, caiu para 16% dos americanos que eram crentes e criam na palavra de Deus. A geração de 1984 até agora, até 2009, quando foi encerrada a pesquisa, somente 4% dos americanos criam na palavra de Deus. Você vai dizer, pastor, mas será que é verdade isso aí? Porque nos Estados Unidos todos são crentes. Isso é ilusão. Meu pai morreu com 98 anos e meio e ele não acreditava quando eu falava, papai, Estados Unidos não é mais um país crente. Mas como assim, filho? Eu falei, não é. Todos os anos eu vou para lá por causa dos meus filhos que moram ali e cada vez a gente vê a decadência da igreja americana. Hoje, meu filho é missionário nos Estados Unidos, porque os americanos já estão pedindo para que brasileiros enviem missionários para lá. Ele trabalha com os imigrantes, treinamento de líderes e obreiros. Agora veja bem, a geração com 35%, que é essa segunda que está aí no nosso quadro, dizendo que são nascidos de novo, mesmo assim, olha o que produziu essa geração, a influência dessa geração. Filmes e programas de TV moralmente corruptos, a revolução sexual que mudou os hábitos sexuais de 2 gerações, uma indústria pornográfica sem precedente na história, iniciativas civis promovendo o casamento gay, o aborto que já matou 50 milhões de bebês. Isso significa 1/4 da população brasileira. Batalhas para tirar os 10 mandamentos de todos os edifícios públicos e 50% dos casamentos acabando em divórcio. Agora veja a conclusão que o pesquisador chegou. Se estas são as lutas que encaramos agora, com 35% da maior geração de americanos afirmando uma crença nas Escrituras, dá para imaginar como será a América do Norte quando os jovens de hoje se tornarem a próxima geração a dominar a população com apenas 4%, agora dizendo ser crentes e confiando na Bíblia. Eu acho que vocês já imaginaram como será essa próxima geração. Eu fico assustado com o que acontece no Brasil, que de certa forma influencia muito da cultura americana,
E fico muito assustado a passividade das igrejas, de pastores, quanto à falta de consideração, empenho de exortar a igreja quanto ao casamento, quanto à família. Olha a pesquisa no Brasil, a mais recente. O Brasil registrou 1.095.535 casamentos civis em 2016, dos quais 1.090.181 entre pessoas de sexos diferentes e 5.354 entre pessoas do mesmo sexo. Houve a queda de 3,7% no total de casamentos em relação a 2005. O pessoal não quer casar mais. É o que mostra a pesquisa e estatística do Registro Civil 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, divulgada hoje na ocasião. Olha a questão do divórcio no Brasil. Em 2016, a pesquisa apurou que foram concedidos 344.526 divórcios em primeira instância ou por escrituras extrajudiciais, um aumento de 4,7% em relação a 2015. Isso no Brasil. Eu creio que isso aqui não está muito fora, essa pesquisa, do que acontece nas igrejas. Infelizmente, e às vezes com a chancela de sua liderança. A igreja, talvez no Brasil, muitas, contribui grandemente para a destruição das famílias. Eu sei que não seria bom para vocês ouvirem algumas informações, mas existem pastores que estão no terceiro casamento. E as esposas vivas, não é que ficou viúvo, não. Terceiro casamento. Você imagina a juventude dessa igreja tendo um líder já no terceiro casamento, com que responsabilidade essa juventude vai assumir o compromisso do casamento? É muito triste. Onde não há liderança, o povo se perde. Onde não há modelo de liderança, o povo se perde. E aqui eu quero abrir um parêntese. Falando um pouquinho da PIBA que o pastor pediu, nós somos em 8 pastores, claro que é uma igreja relativamente grande, com 1.500 membros, mas tanto pastor de adolescente quanto pastor de jovens trabalham com afinco no namoro. Adolescente é proibido namorar na PIBA. Nós aconselhamos a não namorar. Se os pais permitem, nós falamos, nós saímos de campo. Você é o responsável, que adolescente não é para namorar. Ainda tem gosto de leite na boca, vai namorar para quê? Não tem nenhuma condição ainda de social e também espiritual para assumir um compromisso. E lá nós ensinamos para toda a juventude que namoro não é um passatempo, não é uma moda. Namoro é um projeto que você assume para futuramente constituir um lar que venha engrandecer o nome de Deus. E pela graça de Deus, todos os namorados são apresentados diante da igreja e oramos. Mas antes de eles serem apresentados, ele passa pelo crivo dos pastores e da família, e imediatamente colocamos um casal estável para acompanhar aquele namoro até chegar ao casamento. Mas avançando, a pergunta que eu faço é como estamos zelando da família na igreja e sendo referência para a nossa comunidade. Esse é o grande problema. Como que nós, como igreja, estamos zelando da família? Passei um ano nos Estados Unidos em 1988, num sabático. E, desculpa falar dos Estados Unidos, que é a grande experiência que a gente tem nessas viagens, mas sabe o que eu vi? Num culto, eu fiquei nessa igreja 3 meses, quase 4 meses. E enquanto eu cheguei lá, um casal se divorciou e outro casal também se divorciou. O que aconteceu? Passou lá mais ou menos um mês, aquela divorciada se casou com o outro do outro casal divorciado. Trocaram. Então, você via na igreja, vocês são casados ou noivos?
casados. Imagina você chegando na igreja com outra casada aqui da igreja e você com outro casado da igreja. Como que seria a reação? Todo mundo ficaria espantado. E aquele casal, na hora do ofertório, aqueles dois casais levantando oferta lá na igreja. Eu falei, pastor, que é isso? Isso é muito feio, isso é pecado, isso mancha a igreja, o senhor tem que disciplinar esses casais. Ele falou, não, se eu disciplinar eu perco o emprego. Guardadas as devidas proporções, um pastor americano é empregado da igreja. Ele tem que satisfazer a freguesia. Guardadas as devidas proporções. Eu vi isso em 1988. Nós estamos em 2018. Nós vimos isso. A pergunta é como nós estamos zelando da família. Como que a comunidade desta igreja aqui vai ver as famílias desta igreja? Como a comunidade de Atibaia vai ver as famílias da primeira igreja batista de Atibaia? Talvez você vai dizer, mas pastor, nós somos tão pequenos diante dessa imensidão de lares aqui próximos a nós. Gente, obedeça a Deus os mínimos detalhes que Deus faz com que a obediência, o impacto chegue em corações que vocês jamais imaginaram que chegaria. Muito cuidado. Eu quero abordar 3 aspectos do casamento que não podem ser esquecidos. Malaquias 2:14, o casamento é tão sério que o próprio Deus testemunha sem ser convidado. Os casais aqui, marido e mulher, levante a mão. Tá, eu chamo vocês agora para procurar lembrar quantos padrinhos tinha no seu casamento. Talvez vocês não vão lembrar, faz muito tempo, mas talvez tinha 5, 6, 8, 10. Eram testemunhas daquele ato, sim? Mas tinha alguém lá que você não viu. Quem era? Deus, Jesus. Deus estava. Sem ser convidado, ele testemunhou aquilo que você falou. Eu serei fiel a você enquanto viver. Você testemunhou isso diante de Deus. Segundo lugar, Malaquias 2:15. Para Deus o casamento é fator gerador de uma descendência como Ele quer. Vamos tratar isso. 2:16. Para Deus é inadmissível romper uma aliança. Vamos ao primeiro agora, trabalhar um pouquinho. Para Deus é inadmissível romper uma aliança. 2:16 diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio ou o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, pois o Senhor dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, primeira coisa, eu convido vocês a não gostar de algo que Deus odeia. Você não vai se dar bem. Se Deus odeia o divórcio e você está amando o divórcio, eu aconselho você não gostar do divórcio. Segunda questão, em 2:14, o casamento é tão sério que o próprio Deus é testemunha sem ser convidado. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu fiz uma aliança com Cida há 49 anos atrás. Essa aliança eu fiz diante de Deus. Eu disse sim e ela disse sim. Nada, absolutamente nada, pode quebrar essa aliança. A aliança não se quebra. A aliança é eterna. Não se iludam. A aliança não se quebra. O próximo versículo. Para Deus o casamento é fator gerador de uma descendência como Ele quer. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Olha aí, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Essa descendência são os nossos filhos.
Eu tenho 3 filhos, nós temos 3. Quantos têm 3 filhos aqui? Essa é a descendência. Essa é a descendência que você está colocando no mundo para ser como você é. Para formar um lar como é o seu lar. Essa é a descendência. Não sei se vocês têm conhecimento, mas os muçulmanos estão povoando o mundo, sabe como? Pela sua descendência. O muçulmano tem 6, 5, 8 filhos, porque eles querem dominar o mundo através da sua descendência. Infelizmente, os crentes não têm acompanhado. Nós recebemos da palavra de Deus a seguinte orientação: casai e multiplicai. Hoje nós não queremos mais filhos, porque atrapalha a nossa carreira profissional. Eu quero só ter um porque é muito caro. Eu não quero, o máximo 2. Por que não 3, 4? Por que não? Por que não obedecer, pelo menos o multiplicar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim pede de nós? Quero trazer agora para vocês uma analogia maravilhosa que muito vai nos ensinar. O texto que eu quero apresentar é Efésios 5, 23 e 25. Preste atenção, se eu não tivesse nenhum argumento para combater o divórcio, esse para mim basta e não preciso de mais nenhum. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vocês estão vendo aí uma analogia entre Cristo e a igreja, e você, esposo, e você, esposa. Olha esse quadro aqui. Esta analogia, Cristo, a igreja, marido e mulher. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja, sim ou não? Sim. Marido é o cabeça do lar, sim ou não? Sim. Gostei. É você que me falou que lava a louça dela todo dia. Marido é o cabeça do lar. Cristo amou a igreja, sim ou não? Sim. Marido, ame a sua esposa. Moço, marido, ama a sua esposa. Esse sim foi fraco. O primeiro ainda você me iludiu, mas esse segundo não. Terceiro, a igreja sujeita a Cristo, sim ou não? Sim. Esposa sujeita ao marido, sim ou não? Sim. Fraquinho. Pergunto, isto é verdade ou não? Isso é verdade que diz a Bíblia? Sim. E na prática? Não. Por quê? Desobediência, pecado. Tem outro nome? Não. Talvez mulheres iludidas pela sociedade ficam aí ouvindo o programa da Globo e não sei outras coisas, se iludem aprendendo com Fátima Bernardes como deve ser o casamento. O casamento se aprende na Bíblia. É a palavra de Deus. Mulheres, vocês têm que ser submissos aos seus maridos, custe o que custar. Marido tem que amar a esposa, custe o que custar. Em lugar nenhum a Bíblia diz que a mulher deve amar o seu marido. O único lugar é Tito capítulo 2, versículo 4, que as mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, mas não é o amor ágape, ali é o amor filé, o amor mais camaradagem, porque a mulher é nato ela amar. Agora, quanto ao marido, é um desastre. O marido esquece tudo. Um dia eu cheguei em casa, entrei, oi, tudo bem, tudo bom, tal, beijinho, bom. Você não notou nada? Não. Aí olhei a geladeira, está no mesmo lugar, olhei o sofá, olhei o tapete, mas você não prestou atenção. Peraí, estou olhando. Examinei tudo, fiz um tour pela casa, falei para ela, olha, realmente eu não consigo ver. Olhe para mim, olha meu cabelo. Ela estava um pouco loira, ela é morena. Era para olhar para ela.
Somos nós, assim, os homens, né? Que desastre. Aí tive que pedir meia hora de perdão para sossegar o coração dela, de um marido tão homem que não olha para essas coisas. Agora, o que eu mostrei para vocês aqui sobre Cristo e a igreja é esse modelo que vocês têm que levar para os seus futuros casamentos. Aqui tem solteiros aí também, seus casamentos. E saber escolher aquele que vai ser seu companheiro. Tem que ser um homem de Deus. E vamos aproveitar para aqueles que estão casados, que não estão amando a esposa como Cristo amou a igreja. Você está em pecado. Você está em pecado. Eu defendo a tese de que a mulher é aquilo que o homem é para ela. Nos aconselhamentos pastorais é impressionante quantos e quantos homens são verdadeiros animais, literalmente animais. A minha esposa tem que ser alguém considerada por mim, amada por mim. Ela chegou, querido, eu posso lá cuidar do Tiãozinho lá nos Estados Unidos? Para o Sebastian Anthony Mendes. E eu falei, não, aqui é Tião mesmo. É o Bastião que vem aí. E eu falei, claro, meu bem, vai ser a sua realização. Ai, me dê um beijo, me dê um abraço. Eu vou privar a minha esposa de ficar 15 dias com um neto de 6 meses, que é o neto mais bonito do mundo. Segundo ela, já está falando, inclusive, algumas palavras. Não sei onde ela acha isso. Claro, querida, pode ir tranquila que eu fico sozinho, não tem problema. Mas se você ficar sozinho, quer dizer que você não precisa de mim? Para, não é isso que eu estou falando. Mulher é complicado, gente. Eu tinha um baiano lá na igreja que um dia numa classe de casais, ele quase apanhou. E discutindo o problema das mulheres que não entendem os homens que não entendem as mulheres, e ele foi para o lado que as mulheres não entendem os homens. Aí ele falou, quer saber de uma coisa, meus irmãos? É como diz meu pai, mulher é o bicho que mais parece com gente. Meus irmãos, quase que ele apanha lá. Eu tive que segurar algumas irmãs, mas ele era muito cômico. Perigos que minam o ideal do casamento. Então vamos andar um pouquinho mais. Olha o primeiro perigo que temos aí. A sociedade vê como solução o divórcio. Concorda comigo? Liga lá, Fátima Bernardes. Aliás, liguei uma vez, eu fui fazer um exame do coração e me colocava numa sala lá durante 1 hora, depois mais outra sala, e estava lá na Fátima Bernardes. E eu, pela primeira vez, assisti aquela droga lá. E é impressionante. Impressionante como ela trabalha na destruição do casamento. É um diabo vestido de saia. Por que as igrejas estão cedendo como nunca antes na sua história? Os mais antigos aí, quem tem mais de 60 anos, junto comigo. Quando vocês eram garotos, falava-se em divórcio nas igrejas? Nem um pouco. Era palavrão. Não se falava em divórcio. Hoje, pastores são divorciados. Olha que triste. Terceiro, estamos amedrontados com a pressão da sociedade que jaz no maligno? Os pastores vão ser acusados. Se você não fizer o meu casamento, você vai ser processado. Processa. Mas não vou fazer o casamento. Vocês viram o que aconteceu numa igreja em Goiânia, alguns anos atrás? Em que o juiz autorizou, eles arrombaram a porta da igreja e fizeram um recasamento. Na Piba não entrava, não. Nós ficávamos na porta, se possível com porrete, mas não ia entrar, não. Porrete escrito, amor do Senhor. Não entrava. E a fidelidade à palavra de Deus? É muito sério isso, gente. Ser crentes e ser fiel à palavra de Deus não é difícil. O difícil é pagar o preço. Esse é o mais difícil. Algumas frases para reflexão nossa. O abandono quase que por completo dos princípios eternos de Deus. Aquilo que Deus falou hoje para muitas igrejas, para muitos pastores, Deus não falou mais. Era para aquela época, não é para a época de hoje. Tem alguns que têm a Bíblia tipo software.
versão 2.0, 2.2, 2.5. Tem alguém que está com a Bíblia já no 5 ponto e mais alguma coisa. A Bíblia é a mesma, ela não muda. As igrejas da moda, alguém inventou isso, oferecendo um estilo mais light, pregando um evangelho sem impacto, para que o crente fique bem com todo mundo. É aquela igreja que o cara se converte, é um grande executivo, ele continua bebendo e ele continua no segundo casamento e fazendo o que bem entende na igreja, e a igreja aceita porque o dízimo é bem grande e também ele é um grande executivo, ele não pode viver essa vida santa que Deus pede de nós, então nós toleramos aquela vida, aquela maneira dele viver. Líderes que mercadejam a palavra para sustentar popularidade e manter o seu status. Isso é feio, gente. Nós temos líderes, inclusive esses da televisão aí, que falam besteira, mas eles querem uma certa projeção. E se eles baterem duro... Eu fico preocupado com alguns líderes que são chamados para entrevista na televisão. Sabe por que eles são chamados? Porque, de certa forma, o seu discurso é um pouco parecido com aquilo que eles aceitam como ideal na sociedade. Eles não vão chamar pastores fiéis à palavra de Deus. Não chamam. Mas aqueles que estão mais ou menos assim... tem uma coloração mais vermelhada, eles chamam sim, eles chamam. Não me lembro de ouvir falar em divórcio na minha juventude. Geração de crentes medrosos que não assumem pagar o preço da fidelidade ao Senhor. Eu acho que todos os crentes deviam ler Hebreus 11 todos os dias. Hebreus 11. A pergunta que eu faço é: como trabalhar com a questão do casamento que está sendo atacada por todos os lados? Como trabalhar? E agora nós vamos entrar em alguns assuntos que nós nos posicionamos. Deixa eu dizer a vocês, eu posso terminar esta palestra e vocês dizendo: pastor, eu não concordo. Eu digo: passe bem. Só que esse pacote de posição teológica quanto ao casamento e recasamento, eu vou levar tranquilamente no dia da minha avaliação na eternidade. Senhor, esse é meu posicionamento. Se você tem um contrário a esse, eu não sei como você vai, mas se você confia no seu pacote, vá. Não sei se você vai estar na mesma fila. Muito cuidado. Às vezes nós tomamos posições teológicas que nós imaginamos, mas eu penso assim, e nos esquecemos que um dia nós seremos avaliados. Nunca se esqueça disso. Nós vivemos como se não tivéssemos que prestar contas a Deus um dia lá na eternidade. E nós vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos. Vamos ver a questão à luz do Novo Testamento e vamos examinar os assuntos. Como Jesus tratou a questão diante dos judeus e dos gentios. E como Deus tratou a questão como orientação direta às igrejas. Primeiro que nós vamos ver é Jesus com os fariseus no contexto judaico em Mateus. O grande problema que dos divorcistas e recasamentistas eles pegam em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19. Os irmãos devem entender, e acho que já foram ensinados, que Mateus foi escrito para os judeus a fim de responder às perguntas dos judeus sobre o Jesus de Nazaré, que alegava ser o Messias. Então, quando Jesus trata lá em Mateus 5, em Mateus 19, a questão do divórcio, Jesus estava dentro do contexto judaico, diante dos fariseus, que tinham seus posicionamentos baseado na tradição e baseado nos pensamentos da época. E havia uma escola muito famosa, escola de Shammai. Essa escola dizia, é uma escola de pensamento que influenciava a sociedade judaica. Estabelecia com toda clareza que a impureza, lá citada em Mateus 5 e Mateus 19, significava coisa indecente, significava fornicação e nada mais. Fornicação, a Bíblia
trabalha como dizendo ser porneia no grego. A fornicação é um pecado sexual entre pessoas solteiras. Casadas não é fornicação, e sim adultério. Por isso que nós defendemos. Havia outra escola da Hillel, tinha acho que 5 escolas, mas eram tão liberais que nem vale a pena. A Hillel interpretava essa impureza de forma mais ampla possível. Dizia que o homem podia repudiar a sua mulher se ela viesse a estragar comida, ou se não se arrumasse, ou se conversasse com o homem na rua. Qualquer desculpa serviria para divórcio, e a mulher não tinha palavra nenhuma. Jesus veio resgatar o status da mulher. Vocês não devem se esquecer de uma coisa, que quando Jesus começou o seu ministério, veio Jesus mostrar a graça em contrapartida à lei. Embora a lei tinha a graça também. Era Jesus mostrando a igreja no lugar da sinagoga. Era Jesus se revelando como o Messias prometido e os judeus se revoltando contra aquele que se dizia ser o Messias. Então percebe, meus irmãos, a dificuldade que Jesus teve no início do seu ministério. Vamos ver lá Mateus 19, 3-9. Eu não vou ler aqui, que vai tomar muito tempo, mas vocês podem anotar. Eu fiz um resumo daquilo que Jesus começou a debater com os fariseus. Os fariseus fazem a seguinte pergunta para Jesus: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde em 3 tópicos. Não. Deus criou um para o outro. Não há qualquer motivo. Segundo, Jesus falou, os 2 seriam uma só carne. Casou, no ato sexual, os 2 passaram a ser uma só carne. Terceiro, não pode haver separação. Resumindo, Jesus diz isso. Aí os fariseus se levantam e dizem, mas Moisés deu carta de divórcio. Resposta de Jesus em 3 tópicos. Foi por causa da dureza dos seus corações, tão somente. Segundo, a segunda é muito forte. Não foi assim desde o princípio. Acabou. No princípio era Adão para Eva e Eva para Adão. Aí ele vai dizer, eu porém vos digo. Olha o que ele disse. Eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, porneia, não é moiqueia, e casar com outra, comete adultério. Comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. O grande problema é que Jesus aqui, ele estava... Mas antes, deixa eu colocar o próximo quadro. Eu pulei um aqui, esse aqui. Porneia, relações sexuais ilícitas, prostituição ou fornicação. É a relação sexual entre pessoas solteiras. Quando porneia tem fins lucrativos, chama-se prostituição. Moiqueia é adultério. É relação sexual de uma pessoa casada com outra que não é seu cônjuge. Somente as pessoas casadas cometem adultério. Por que nós defendemos que em Mateus capítulo 5 e Mateus 19, Jesus não está falando de casamento, e sim de noivado? Porque no costume judaico, quando a pessoa ficava noiva, essa pessoa, para quebrar o noivado, tinha que haver carta de divórcio. Eu repito, se você era noiva, o noivo naquela época, e você quisesse se separar da sua noiva, era com carta de divórcio. Próximo quadro. Casamento judaico. Havia o compromisso do noivado. A moça virgem, desposada, está lá em Deuteronômio 22, 23, 24. É o caso de José e Maria. Vocês lembram na Bíblia? José e Maria
Ele não havia conhecido ainda Maria, eles eram noivos, e de repente ela está grávida. E José pensou em expor Maria, mas veio o anjo e disse para José: José, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Aí José entende que um milagre havia acontecido. Mas se o anjo não vem falar para José, Maria poderia ser apedrejada. Para desfazer esse compromisso era necessário carta de divórcio. José e Maria, eles eram noivos. Ele não havia ainda conhecido Maria. Já no casamento é diferente. Aqui é com relação sexual. Aqui poderia ocorrer moiqueia, adultério. E eles tinham o costume da prova do lençol. Os pais guardavam como prova o lençol manchado de sangue quando do rompimento da virgindade. Se tem criança aqui, não há problema, você ensina isso para os filhos, não há problema nenhum. O rompimento, o homem seria açoitado publicamente caso os pais provassem que sua filha era virgem. O noivo. O homem pagaria uma multa ao pai. O homem jamais poderia se divorciar da moça. E se a moça fosse culpada, seria apedrejada. Essa prova do lençol existe ainda entre algumas tribos dos... fugiu a palavra. Desses que vivem em barracas aí, os ciganos. Existe também em alguma sociedade no Marrocos. A prova do lençol. Interessante que eu lendo um pouco sobre esses que vivem nessas barracas, os ciganos, no casamento, os noivos vão para uma tenda e fica o pessoal para fora, aguardando até o momento que ele sai com o lençol manchado em sangue e entrega para o pai. E aquele é o documento do pai. Ela era uma virgem, jamais você poderá se divorciar dela, se separar dela. E esse costume existia entre os judeus. Não consegui pesquisar se ainda existe entre os judeus. Agora, é interessante, no versículo 10, olha a reação dos discípulos. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, estou fora, não convém casar. Mudou tudo. Antes não era assim. Agora vem Jesus e estabelece, agora é assim. Não convém casar. Vocês têm que entender que os discípulos do Senhor Jesus não sabiam nada. Estavam aprendendo com Jesus. E é interessante, muitos líderes hoje também não sabem nada e deviam aprender com Jesus, que já está revelado na sua palavra tudo isso. E continua. Agora vamos para Marcos e Lucas. O Evangelho de Mateus, para os judeus. Marcos escreveu para leitores gentios em geral, leitores romanos em particular. Lucas, o Evangelho fala a todos os gentios. Veja bem, lá em Lucas 10 a 12, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. Ele usa o termo moiqueia aqui. Ele não usa porneia. Ele usou porneia só para os judeus. Aqui para os romanos, mais adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. A grande pergunta que eu faço é o seguinte: se lá ele usou porneia e aqui ele usou moiqueia, para mim fica muito claro que lá era a questão do noivado judaico. Aqui é casamento. Mas não para aí. Olha Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, moiqueia e não porneia. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Seria um engano de Jesus falar em porneia lá e agora falar em moiqueia aqui? Não.
Não tem nenhuma dúvida, Jesus não se enganou. Lá ele estava falando na questão do noivado, aqui é casamento. Olhando agora para as cartas paulinas, 1 Coríntios 7, 10 a 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Interessante. Não tem nada de cláusula de exceção aqui. Olha o que diz Romanos 7, 2 e 3. Ora, a mulher está ligada, a casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei e não será adúltera se contrair outras núpcias. Ninguém mais fala aqui em cláusula de exceção. Ninguém fala em porneia, é tudo moiqueia. Pergunta que eu faço para vocês: há permissão para o crente se divorciar? Não. Crente não pode divorciar. Calma que não precisam perguntar agora que vamos completar isso aqui. O divórcio entre crentes só pode ocorrer se não houver perdão de algum pecado cometido. Sim ou não? Tendo perdão. Agora, uma pergunta que eu faço profundamente teológica para vocês: existe algum tipo de pecado pelo qual Jesus não pagou na cruz? Existe? E como justificar aquele marido que não perdoa a esposa? Como justificar aquela esposa crente que não perdoa o marido? Não tem ainda a compreensão daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Todos os pecados, sem exceção, foram pagos. Seja qual for o pecado que a sua esposa cometer contra você, ela, se pedir perdão, é merecedora do seu perdão, e vice-versa. Ah, pastor, mesmo aquele, nós vamos chegar lá, mesmo aquele. Agora, dá uma olhada que eu escrevo aqui. O divórcio ali está entre aspas, estão vendo? Não confundam. Pode ser uma separação por circunstâncias que fogem ao nosso controle e que põem em risco principalmente a integridade física e social da mulher, mas nunca permissão para um novo casamento. Eu explico isso aqui, meus irmãos. Eu já ajudei como igreja lá uma mulher a se divorciar, porque ela corria risco de vida, mas risco de vida seríssimo, mas com uma condição: você precisa fazer a separação, mas se esse homem voltar um dia arrependido, você está pronta para recebê-lo. Ela estava... É o que Cristo fez na cruz. Por isso que ser crente não é essa moleza que a gente pensa, não. Ser crente no Senhor Jesus, meus irmãos, usando um termo de adolescente, é pauleira. Não é fácil, não. Essa mulher se divorciou. Em alguns momentos, esse caso eu precisei aconselhá-la ao divórcio. Sabe por quê? Que se não tiver o divórcio, ele continua gastando o seu dinheiro com o pecado, e ela fica na rua da amargura sem nada, e você não pode entrar na justiça exigindo porque não houve a carta. Então eu aconselho, você precisa fazer a carta de divórcio, porque aí o juiz o obriga a sustentar a família. É uma questão legal, mas não apoiando o recasamento. Isso são questões assim extraordinárias. Agora, para o pensamento de vocês aí, se aceitarmos que há cláusula de exceção para divórcio e recasamento em Mateus, que eu creio que não há, ali era para noivado, o que fazer com Marcos 10 e 10 a 12? O que fazer com Lucas 16, 17 a 18? O que fazer com 1 Coríntios 7? O que fazer com Romanos 7? O que fazer com Efésios 5, 23 a 25? O que fazer com Malaquias 2, 14 a 16?
Vocês percebem que só há um texto que causa dúvida, que é Mateus 5, Mateus 19, e ali não é casamento, é noivado. É muito difícil aceitar o divórcio e recasamento. Casamento é tão sério que Jesus, mesmo sendo ainda noivo da igreja, pelo seu caráter justo e santo, jamais se separaria da sua noiva. Jesus poderia ter outra noiva que não a igreja? Sim ou não? Não. Agora, uma pergunta, você olhando para você e olhando para mim. A noiva é fiel ao noivo? É essa noiva que somos nós? Que é a noiva com o vestido tudo sujo de ovo que escorreu no vestido. É uma noiva feia que desobedece. E Jesus está ali, ó. Sim ou não? Quantos de vocês hoje acordaram e falaram: Senhor, obrigado, porque eu dormi e acordei vivo, não acordei morto. Obrigado, Senhor. Quantos de vocês encostaram no café da manhã sequer agradecer a Deus pelo pão? E Jesus olha e fala: essa é minha noiva, que noiva ruinzinha. Mas ele fez uma aliança de sangue com ela. Já pensou se Jesus pedisse divórcio da noiva? Onde nós estaríamos caminhando para o inferno. Gravem bem isso, gente. Agora os homens, você que está perto do marido, pode beliscar e apertar duro mesmo. Quem segura o casamento do noivo com a noiva? É o noivo ou a noiva? Bem alto. É o noivo que segura o casamento. Porque a noiva é uma droga. A noiva é tão ruim que um dia Deus olhou para vocês e para mim e disse: vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Essa é uma música popular que é teológica. Sim. O que diz Isaías? A nossa justiça é trapo de imundícia. Então Jesus olhou e falou: você não vale nada, mas eu gosto de você. Falou para mim e para você. Quem segura é o noivo, porque ele dá a vida por ela. Aliás, ele deu. Porque ele ama incondicionalmente. Se ele falasse: olha, igreja, eu vou amar vocês desde que vocês sejam perfeitas, desde que vocês agradeçam a Deus por tudo, desde que você ame, seja submisso ao seu marido, desde que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se vocês fizerem tudo isso, eu vou amar. Ele faz Não, ele ama. Porque ele a considera o vaso mais fraco. Porque ele a protege, porque ele fez uma aliança de sangue com ela. Agora a pergunta que eu faço: em porcentagem, o seu casamento, quem segura ele? É você ou seu marido? Quem é o maior responsável no seu casamento? É você, mulher, ou é o seu marido? À luz do que nós vimos aqui, nessa analogia do noivo com a noiva, eu sei que está todo mundo com responder: é o marido. O meu lar, com Dona Cida, o maior responsável pela sustentação de lar sou eu. É você como homem. Ah, pastor, você não sabe a mulher que eu tenho. Provavelmente ela é aquilo que você é para ela. Um dia eu conversei com Dona Cida, a gente já tem uma certa intimidade, 50 anos juntos, né? Eu falei: Cida, eu nunca fui mulher na vida, então me explica como é ser mulher. Então, como assim? Falei: a mulher pode trair o seu marido? Ela falou: desde que eles sejam safados sem vergonha, e assim mesmo é difícil. Ela me disse o seguinte: uma mulher que tem o seu marido, que o ama, que o considere, que a protege, ela só pode um dia fazer alguma coisa errada porque ela ainda tem pecado, mas é quase que impossível. Quantas viúvas
Ela diz assim: pastor, meu marido morreu, eu quero dizer que eu sou mulher de um homem só. Jamais vou me casar. E não se casam. Eu tenho várias viúvas na igreja, não se casam. E algumas até aparece pretendente, ela fala não. Eu tenho 2 viúvas lá, são relativamente novas. Agora já estão um pouquinho mais velhas. Mas elas ficaram viúvas novas. Uma com a filhinha de não tinha 2 anos, e outra com a filhinha de 1 semana. Bem novas. Aí eu conversando com elas, falei: gente, como vai ser o futuro de vocês? As 2 falaram assim: nós somos mulheres de um homem só. E nós 2 temos filhas. E jamais vamos colocar um estranho, por mais que essa pessoa nos ame. A minha filha não é filha dele. E ele nunca vai olhar para minha filha como se fosse filha. As 2 não casaram. Uma já casou a filha já tem netos, e a outra filha está quase no ponto de se casar. Fidelidade. O homem, quando a mulher morre, lá no velório, ele ora assim, chora assim. Homem é terrível, gente. Ele já olha examinando os artigos presentes ao funeral. Por isso, homens, eu diria que quase que 100% a responsabilidade é de vocês. Cuidado como vocês tratam a sua esposa. A sua esposa é a rainha do lar. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou exemplo muito grande em isso, que eu sou espanhol. Às vezes ela fala: puxa vida, você é muito espanhol. Aí eu tenho que pedir perdão, me acertar. E espanhol é tudo gente boa. O Espírito Santo, para convencer um espanhol do pecado, juiz da justiça, tem que fazer hora extra. De tão teimoso que é. Tem espanhol, descendente espanhol aqui? Tem. Levante a mão. Ore por ela. Ore por mim. Ô raça! O marido fala: amém? Não, fica quieto, senhor. Aliás, eu vi ali aqui de pé com uma menininha do lado de você. A menininha olhava para você, ela falava assim: importa que ele cresça, eu diminua. É ali que é. Bom, um dia a dona Cida bateu o carro. E ela bateu atrás de um carro que o cara tinha saído da agência 0 quilômetro. O cara estava muito bravo. E ela ligou para mim chorando. Aí eu fui lá. E o camarada: puxa vida, olha, eu tirei o carro agora. Eu falei: Cida, você vai pro seu carro, senta ali. Moço, agora é comigo. Não, mas foi ela que bateu. Agora é comigo. Ela fica ali. Falei: nós vamos cobrir todas as despesas, o senhor fique tranquilo, tal. Mas agora é comigo. Expor minha esposa. Eu já vi que marido fala assim: você bateu, se vira. Que é isso? Isso não é homem. Não é assim que se faz. E tem homens que fazem dívidas e o cobrador vai e fala para a mulher: vai lá você atender. Que é isso? Que é isso, gente? Homem tem que assumir o seu papel. Você fez um compromisso diante de Deus. Diante de Deus. Agora vou tentar responder a questão do recasamento. É difícil aceitar o recasamento? Os recasamentistas alegam que há exceções. Há motivos que permitem um novo casamento. Pergunto: quantas vezes essas exceções podem repetir? Se no segundo casamento acontecer o que aconteceu no primeiro, então a pessoa tem o direito de partir para o terceiro. Isso é lógico. Se no terceiro acontecer o que aconteceu no primeiro, e no segundo, então a pessoa pode partir para o quarto. E termina quando isso? Nunca. 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 Por isso que no meu ministério nunca fiz recasamento e queria assistir um dia para ver o que o pastor fala. E se o marido voltar arrependido e convertido e ela já estiver com outra? E se a esposa voltar arrependida e convertida e ele já estiver com outra? Quais serão as consequências na vida dos filhos vendo a mamãe com outro homem e o papai com outra mulher? As pesquisas na época diziam que a cada 10 recasamentos, 8 não dão certo. Um pastor ou igreja que faz recasamento pode dizer: até que a morte os separe? Não. O que pode dizer? Até que surja outra questão que justifique a separação de vocês e estaremos aqui para celebrar outro recasamento. Isso é lógico. Isso é perfeitamente lógico.
estamos esvaziando a graça. Abandono dos princípios bíblicos, buscando uma vida fácil, atestam atentado contra a graça que nos capacita a viver nesse mundo que jaz no maligno. É preciso que entendamos que que Deus falou para Paulo numa situação extremamente difícil. Claro que aqui é outra situação, mas quero pegar o princípio. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Estamos, meus irmãos, no momento em que homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único e soberano Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Agora vocês vão ouvir uma justificativa muito interessante. O diabo fez uma frase que está sendo usada: eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviram isso? Essa o diabo caprichou. Agora preste atenção, Jesus Cristo. Lá em Lucas 22, 41 a 43. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Eu vou substituir. Pai, eu tenho o direito de ser feliz. Morrer para aquela gente. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Tem a tradução que diz que o encorajava. Se Jesus dissesse ali na cruz: Pai, eu tenho o direito de ser feliz, eu não vou sofrer por aqueles crentes de Paulínia, por aqueles crentes de Atibaia. Eu não vou sofrer. Eu tenho o direito de ser feliz. Hoje, nós estaríamos a caminho do inferno. As mulheres são tão mais fiéis que eu tenho 3 exemplos de mulheres aqui para trazer para vocês. A primeira eu não conheci, mas quem me contou a história dela foi um pastor amigo meu. Irmã Rufina. Depois de mais de 30 anos casada, seu marido a abandonou, passando a viver uma vida promíscua. Ficou 5 anos fora de casa. Aos 60 anos ficou enfermo e abandonado. Ela pediu que os filhos o buscassem, pois queria cuidar dele, e foi assim até morrer. No final da vida, seu marido, debilitado mentalmente, sempre a ofendia. Eu não escrevi aqui, mas quando ela mandou buscá-lo, ele vivia num prostíbulo e trouxe para casa e cuidou dele até morrer. Outro exemplo, essa eu conheci, passou pela PIBA muito rápido, já é falecida. Mesmo sem conhecer a Jesus, optou por não criar os filhos sem pai. Pagou o preço de ser agredida e ter dentes arrancados com socos. Isso aqui é ela dizendo para mim. O marido bêbado a fez engolir cigarro aceso. Deus o alcançou primeiro, depois ela. Seu marido se tornou um pastor, que eu conheci. Quando eu escrevi, os 2 viviam numa casa de repouso em Atibaia. Hoje os 2 estão no repouso com o Senhor. A próxima, irmã Isolina, essa eu conheci. Essa foi minha sogra. Teve um marido alcoólatra que a abandonou muitas vezes. Mesmo assim o recebeu de volta ao lar, várias vezes. Criou 5 filhos praticamente sozinha. Foi agredida fisicamente e verbalmente. Jamais permitiu que os filhos desrespeitassem o pai. Jamais aceitou a hipótese de separação. Estamos admirados com essas vidas? Somos diferentes? Mateus 5,20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pode avançar. Mais um.
O sentimento de impossibilidade de obedecer aos princípios da palavra de Deus denota o quanto nós precisamos de Deus, pois sem Ele seremos facilmente levados a seguir os falsos mestres que não resistem à imposição do mundo. A fidelidade à palavra haverá de causar temor e responsabilidade às nossas ovelhas. Haverá de perpetuar nossos casamentos que servirão de exemplos aos nossos filhos, netos e tataranetos. E assim deixaremos um legado para formarmos aqueles que jamais se curvarão ante as imposições do mundo. A fidelidade à palavra haverá de sustentar e capacitar aqueles que vivem sós, como mártires do século XXI, vistos como dignos pelo Senhor de sofrer pelo seu nome. Agora eu deixo para os irmãos a posição que a primeira Igreja Batista de Atibaia assume: não ao divórcio e recasamento. Não aceitamos que divorciados que estão sós se casem. Não aceitaremos que casais crentes e membros da igreja se divorciem. Caso haja divórcio entre crentes, o que pediu a separação e deixou o lar será excluído. A outra parte deverá permanecer fiel ao seu casamento. Ainda o nosso posicionamento: receberemos divorciados e recasados, pois os mesmos não estavam sob a nossa responsabilidade quando da separação e recasamento. Estaremos sempre prontos para pastoreá-los, ajudando-os em sua situação já concretizada. 2 compromissos são fundamentais para a aceitação dos mesmos. Primeiro, sempre aconselhar a quem quer que seja a não fazer o que eles fizeram e a não desprezarem a aprovação dos pais e da igreja. Segundo, aceitar que existem limitações bíblicas para as áreas de liderança espiritual e ensino. A pergunta que eu faço: onde você está? A primeira é uma distinção muito clara entre luz e trevas. A segunda tem uma coluna degradê. Infelizmente, parece que muitos estão nessa segunda coluna. Que Deus nos abençoe a cuidar dos nossos lares, a sermos fiéis à palavra de Deus e a pagarmos o preço. Quero dizer também aos irmãos que os meus 3 filhos, já casados, um a mais e vai completar 25 anos, os 3 sabem que se um deles se divorciar, mesmo depois de casados, o seu pai deixa o ministério no dia seguinte. Eles sabem disso. Aí você vai dizer: mas é isso que a Bíblia pede? Eu falo: não, a Bíblia não pede. Esses são casados, são independentes, mas esse é um compromisso que nós assumimos, eu e Cida, diante de Deus. E todos eles são servos fiéis. Um é pastor e os outros 2 bem atuantes em suas igrejas. Que Deus nos abençoe. Eu sei que você vai sair daqui dizendo: pastor, isso é muito. Sim, é o que Deus pede de nós. Foi muito para Cristo morrer na cruz por nós, não foi? E hoje nós não queremos o mínimo sacrifício, desonrando a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Amém.